Olá, pessoal! Nessa aula nós vamos continuar o assunto da aula anterior, que é preço, e agora focando até mais internamente na nossa empresa. E não só isso, como também dicas para prestadores de serviço, né? Porque às vezes precificar o serviço é um pouquinho mais complicado para muita gente, tá? Então, como a gente estava falando na última aula sobre os fatores externos e fatores internos. Então, fatores externos que nós precisamos focar disposição a pagar do cliente, percepção de valor, né? Tudo isso são fatores externos. Mais até que o concorrente, né? Mais até que prestar atenção no concorrente é prestar atenção no quanto o cliente está disposto a pagar. Porque lembra que eu já comentei com vocês que, às vezes, o seu concorrente pode ter errado no preço. Não tem como saber. Como é que a gente vai saber se ele acertou ou se errou? Não tem como a gente ir lá e pegar o demonstrativo de resultado do exercício e avaliar se ele calculou o preço corretamente, né? Avaliar os custos dele. Não tem como. Então, muitas vezes, quando a gente segue o mercado no sentido de seguir os concorrentes, a gente acaba cometendo erros, por isso que nós precisamos ficar atento nesse ponto. Claro que sempre levar em consideração, sim, na hora de escolher o preço, o que o nosso cliente está fazendo, porque às vezes impacta muito a nossa empresa também. E também nós precisamos levar em consideração os fatores internos, que são os nossos custos, porque a ideia do preço é que seja o suficiente para pagar todos os custos e despesas e que ainda nos gere lucro, certo? Então nós precisamos pensar nesses dois elementos. Mas aqui eu queria falar uma coisa para vocês, que na primeira coisa, na verdade, que o empreendedor deve fazer antes de estabelecer o preço. Qual que é a primeira coisa que o empreendedor precisa pensar no momento que vai estabelecer o preço? Será que é verificar o que o cliente quer? Será que é encontrar um fornecedor, né, para saber o preço da mercadoria? Calcular os custos? Qual que é a primeira coisa que o empreendedor deve fazer antes de estabelecer o preço? Não é nenhuma dessas alternativas. A primeira coisa que o empreendedor deve fazer antes de estabelecer o preço é estabelecer uma meta. O que você quer? Quanto que você quer ganhar? Porque é essa sua expectativa que vai definir o teu produto que você vai trabalhar, ou a cartela de produtos que você vai trabalhar, ou o serviço que você vai trabalhar. Então, é preciso pensar nisso no momento que você vai iniciar o ano. Por quê? Muitas vezes a pessoa quer faturar muito, só que ela quer vender um produto de valor agregado muito baixo. E ela vai ter que vender muitas unidades daquele produto, o que não é, às vezes, muito compatível com o tamanho da cidade dela. Por exemplo, eu quero faturar 200 mil. Legal. É uma boa meta. Vendendo o quê? Brigadeiro. E por quanto que você vai vender o brigadeiro? Por quanto mais ou menos que você espera que vai vender o brigadeiro? R$3. Tá bom. Então você quer faturar 200 mil vendendo o brigadeiro a R$3. Sabe quanto de brigadeiro que você vai ter que vender durante o ano? 66.666 brigadeiros para conseguir faturar os 200 mil, que equivale a 182 brigadeiros por dia. Isso é possível na cidade que você mora? Então, é esse raciocínio que nós temos que fazer, né? Eu quero faturar 200 mil, eu presto serviço. Qual o valor do seu serviço? O meu serviço tem uma média de R$5.000. Cada consultoria tem uma média de R$5.000. Ok. Você quer faturar 200 mil e vende o serviço em média de R$5.000. Você vai ter que prestar 40 serviços por ano. O que dá mais ou menos 3 a 4 serviços por mês. Isso é viável? É viável. Então, ok, você está no caminho errado. Não é viável. Então, vai ter que reformular, né? Ou diminuir as expectativas, ou aumentar o preço que cobra, aumentar a cartela de serviços para o cliente escolher, fazer combos. Mas é importante esse raciocínio que muitas vezes
a pessoa começa o ano, ela começa a precificar sem uma meta. Escolhe o produto sem uma meta financeira. E aí fica muito difícil fazer todo o raciocínio financeiro depois, né? Sem essa meta inicial. E a meta é subjetiva, tá? Cada um tem a sua meta. Dá pra falar assim, a meta é X. Não, cada um tem a sua. Então, a nossa tarefa é pensar nessa meta. É muito importante que nós pensemos nessa meta e não nos preocupemos muito em mudar de ideia. Por quê? Porque nós vamos mudar de ideia centenas de vezes e na medida que nós alcançarmos esse valor, esse faturamento, nós vamos expandir o nosso desejo. Então, a partir do momento que você coloca, eu quero faturar o teto no MEI, e chega lá, 81 mil, faturou. Aí no próximo ano você diz, quer saber, eu posso expandir. Então você vai expandir, é natural, o ser humano tem essa característica de expansão. Se ele não destrói a si mesmo, ele tem essa característica de expansão. Então, na medida que você vai realizando, vai ressurgindo novas metas. Mas é importante ter essa meta inicial para ter um parâmetro, para ter um objetivo, um norte financeiro. Porque sem esse norte financeiro, sem essa meta financeira, como que nós vamos trabalhar, né, as nossas finanças? Como é que nós vamos escolher o produto, escolher o preço, sem esse norte financeiro? Não dá, né? E aí, na hora de calcular o preço, é importante a gente prestar atenção em algumas coisas. Que os bens da nossa empresa sofrem depreciação. E essa depreciação nós precisamos cobrir com preço. E não só isso, mas que os insumos que nós utilizamos, os nossos custos têm variação. Então, muitas vezes acaba tendo uma oscilação no mercado, tendo inflação. E nós precisamos cobrir essa variação com nossa margem de lucro. Não dá para a gente ter uma margem de lucro muito apertadinha, porque caso o preço da nossa matéria-prima suba, nós ficamos no prejuízo. Então, nós precisamos, sim, dessa flexibilidade. Eu até coloquei aqui o exemplo camarão, que uma vez eu fui no restaurante comer camarão e eu tava com muita vontade. E me mandaram um prato com um camarãozinho bem pequenininho, 7 camarãozinhos assim, minúsculo. E era o prato mais caro, né? Num restaurante, assim, mais ou menos. E aí, eu fui falar, nossa, mas só isso de camarão? E a moça me respondeu, não, é que o camarão subiu de preço. E por isso eles tenham reduzido a quantidade. Então, o que isso significa? Que aquele lugar não conseguiu absorver, não soube absorver, né? Porque provavelmente tinha a margem de lucro apertada, a variação do camarão, e também não soube repassar para mim, que certamente eu pagaria com gosto só para comer camarão, né? Bastante camarão, como pagaria com gosto. Então, nós não podemos ter uma margem muito pequena, tá? E também nós estamos sujeitos a sazonalidades que a empresa, que o preço deve cobrir, né? E não esquecer do nosso Prolabore também. São questões importantes. E aí, na precificação de serviços, que é extremamente importante, nós precisamos descobrir quais são os nossos custos nessa prestação, né? Quanto tempo demorou para você adquirir a habilidade? Aliás, os custos não só custos imediatos, né? O custo que você tem para prestar o serviço. Por exemplo, você gasta gasolina, você precisa ir no local. São custos, né? Então, nós não precisamos, aliás, nós precisamos computar esses custos para repassar para o cliente, senão vai sair do nosso bolso, vai acabar saindo do nosso bolso. E não só esses custos, mas os custos anteriores, como, por exemplo, o custo para adquirir habilidade, quanto de dinheiro e esforço te custou. Então, muitas pessoas não valorizam, às vezes, o tempo de estudo, o tempo de dedicação que tiveram para adquirir essa habilidade e aí acabam cobrando muito barato. Ou em quanto tempo você executa o serviço? É um ponto importante também para se notar na hora de precificar o serviço. Que muitas vezes a pessoa resolve o serviço rápido e ela quer cobrar barato porque resolve rápido. E muitas vezes ela resolve rápido justamente porque ela estudou e se esforçou muito durante muito tempo. E aí ela adquiriu essa habilidade. Então, esse resolver rápido, na verdade, deveria ser um ponto de valor para o cliente.
Porque o cliente vai ter o problema dele resolvido mais rápido. E não essa ideia de que o meu serviço é pago pelo horas trabalho. Essa ideia de horas trabalho. Não. O seu serviço é pago pelo valor que atribui ao cliente. E muitas vezes seu cliente vai querer fazer o serviço com você, que é mais rápido, do que esperar muito tempo pela execução do serviço por outra pessoa, né? Outra coisa para se pensar também é qual o transtorno ou o tempo que custaria ao cliente se você não ajudasse. Então, quanto mais esse tempo, né? Quanto maior o transtorno, quanto maior o tempo que o cliente gastaria sem a sua ajuda, maior o seu valor e mais você pode cobrar. E qual que é o seu diferencial? Mostrar esse diferencial para o cliente. E o mais importante de tudo quando a gente precifica é fazer testes e correção. Né? Não tem essa de, da primeira vez eu vou acertar 100%. Não, a gente vai corrigindo. Até porque a percepção de valor do nosso cliente vai subindo com relação a nós. Nós vamos criando essa consistência na cabeça do cliente e aí ele vai querendo pagar mais e consequentemente o preço vai se modificando, tá? E é importante, aqui no caso da precificação na prestação de serviços, que nós podemos ficar algum tempo sem atender o cliente. E aí, nesse tempo sem atender o cliente, a empresa continua com seus gastos, né? Muitas vezes aluguel, água, luz, telefone, os seus próprios gastos pessoais, que muitas vezes você tira pro labore. Então, se você acha que pode ficar algum tempo sem atender os clientes, o preço no seu atendimento deve compensar esse tempo parado, para pelo menos cobrir os custos da sua empresa. O que às vezes acontece? O empreendedor presta um serviço, ele passa um tempo parado. Esse tempo que ele passou parado é um tempo que ele ficou pagando do próprio bolso as despesas da empresa. Ou seja, foi uma péssima decisão financeira. Então, precisamos pensar nisso quando for precificar. E também, não pode deixar de fora de maneira nenhuma os custos com locomoção, né? Todos os custos envolvidos. O material que usa para prestar serviço, a depreciação do seu material, se você presta serviço com algum equipamento, precisa pensar na depreciação. E lembrar que o dinheiro que não sair do bolso do cliente vai sair do seu, tá? Sempre lembre disso. Que se não sair do bolso do seu cliente, vai sair do seu e é melhor que saia do dele, né? Pra gente continuar servindo ele com qualidade, deixando ele feliz. Então é bom que a gente repasse. Mas é só isso, né? Só isso? Só pensar no mercado? Só pensar nesses fatores? Não. A gente precisa também pensar que o preço deve cobrir os gastos. E como já foi falado, os gastos representam a soma dos custos da despesa. Lembra que custo são os gastos feitos na produção ou na aquisição de produtos ou na prestação de serviços, que são aqueles gastos relativos ao processo de produção ou na aquisição de mercadoria ou na prestação de serviço. E a despesa são aqueles gastos que apoiam a empresa. Aluguel, água, luz, a gente já está vendo isso faz algumas aulas, né? Então, o que é o preço? O que deve comportar o preço? O preço são os impostos, mais gastos fixos, mais gastos variáveis, mais lucro. E a gente pode até ver com mais detalhes na nossa aula ao vivo. E aí, aqui a gente viu como é que faz, né? A gente já viu como é que algumas maneiras de fazer a formação de preços baseado no mercado, né? Como seguir o preço do concorrente, imitar preço agressivo, que a gente já falou na outra aula, né? E aqui, nós estamos focando no preço baseado nas finanças. Então, entenderam a diferença? Quando nós fazemos o preço baseado no mercado, nós estamos olhando para fora, mas nós também temos que olhar para dentro e basear nosso preço também nas finanças, que consiste no seguinte: em adicionar uma margem ao custo dos produtos suficiente para cobrir o lucro e todas as despesas, né? Então, numa empresa comercial, é mais fácil calcular esse preço. Por quê?
Porque é mais fácil obter o custo de aquisição de cada mercadoria. E assim a gente consegue calcular com mais facilidade. Caso a gente não tenha esse custo, caso a gente fabrique o nosso produto, aí é um passo a passo diferente para se calcular esse preço, né? O preço de produção. E aí o custo é extremamente importante. Por isso que a gente tem que saber realmente os custos da nossa empresa. Por quê? Porque se os custos estiverem errados, o preço também estará. Porque a gente joga uma margem em cima do custo. Então, é essencial mensurar o custo corretamente para mensurar o custo corretamente para a gente ter lucro, tá? E aqui sobre preço, só para mostrar para vocês uma coisa interessante, que aqui nós temos oferta e demanda, e a oferta e a demanda, aliás, aqui nós temos a demanda. E a demanda se comporta mais ou menos assim, que significa o quê? Quando o preço é mais alto, aqui no caso R$8, nós vendemos uma quantidade menor, 2, e o faturamento nosso é 16, certo? Isso aqui é um exemplo. Quando o preço é R$5, nós vendemos 4 unidades e o nosso faturamento é 20. Quando nós vendemos a R$3, nossa quantidade vendida é 7, nosso faturamento é 21. E quando nós vendemos R$2, quantidade de 10, nós conseguimos vender 10 unidades a R$20. Olha só, o preço aqui foi diminuindo, certo? E conforme diminui o preço, é natural que a quantidade vendida aumente, certo? Aqui, a quantidade foi crescendo também, né? Agora, perceba que aqui, de R$5 para R$2, o faturamento foi o mesmo. Então, tem muita pessoa que pensa que cobrar mais barato sempre é a melhor alternativa. Mas, às vezes, não. Às vezes, nós conseguimos o mesmo faturamento com preço maior. E aqui, o preço correto, então, seria o preço que otimiza o faturamento, que é R$21. Mas aqui, lembra que eu falei que, né, o preço é a margem sobre o custo, né? Então, aqui nós temos, na verdade, a margem sobre o preço de venda e não sobre o custo. Eu quis trazer isso aqui para vocês perceberem bem claramente a diferença. Quando nós adicionamos o preço sobre o custo, nós estamos cobrando uma porcentagem sobre o custo, né? Então, e quando nós adicionamos uma margem sobre o preço de venda, o preço final é que dará para nós essa porcentagem. Então, por exemplo, aqui, o custo da mercadoria é de R$100 e eu quero uma margem sobre o preço de venda, sobre o preço final, de 30%, que vai dar R$142. Se nós calculássemos essa margem sobre o custo, o preço final seria 130, certo? Mas quando nós vendêssemos lá o nosso produto por 130 e tirássemos 30%, daria, na verdade, 130 menos 30%. Se a gente tirasse no preço final 30%, daria R$91. E aí a gente pensaria, nossa, mas poxa vida, como R$91, sendo que o custo foi 100? É exatamente isso, né, que acontece quando a gente coloca sobre o custo, né? Então, muitas vezes o balanço não fecha por causa disso. Então, é interessante a gente colocar 30% sobre a margem, 30% sobre o preço de venda e não sobre o custo, entendeu? Se o custo da minha mercadoria é R$100 e eu coloco 30% sobre o custo, vai dar 130. Aí depois que eu recebi do cliente, eu pego 130 e vou tirar 30%, que dá R$91. E é por isso que às vezes a conta não fecha e o empreendedor não sabe por quê, né? Então, já nesse caso, quando a gente coloca que quer ganhar 30% sobre o preço de venda, dá R$142. E quando a gente tira 30% de R$142, dá exatamente R$100. Então, essa que é a diferença
entre a margem sobre o custo e a margem sobre o preço de venda, certo? E como é que a gente faz para calcular a margem sobre o preço de venda? É simples, ó. Preço de venda é igual o custo unitário da mercadoria dividido por 1 menos a margem, né? Quantos por cento de margem nós queremos. Então, por exemplo, aqui, o custo da mercadoria é R$100 e eu quero uma margem sobre o preço de venda de 30%. Então, ficaria assim, ó, preço de venda igual R$100 dividido por 1, aqui ó, 1, menos 0,30. Porque 30%, né, é 30 dividido por 100, 0,30. Que daria R$100 de custo, né, dividido por 0,70, que dá R$142 certinho. E aí, quando nós tiramos 30% de R$142, nos sobra R$100. E o que é esse 30%? O que é essa margem de 30%? É o nosso lucro líquido? Não, é o nosso lucro bruto. Porque vocês lembram que, além dos nossos custos, nós ainda temos as despesas? E essas despesas são tiradas do lucro bruto. Por isso que esse lucro bruto não pode ser pequeno. Entenderam? Porque tem empreendedor que faz assim, ah, não, eu vou botar aqui uma margem pequena sobre o custo. E ainda mais sobre o custo. Né? Mais sobre o custo ainda. E aí, acaba tendo prejuízo porque esse lucro bruto, que é essa margenzinha aqui, não cobre as despesas. Porque lembre, se a gente está trabalhando sobre o custo, ainda sobra aquele monte de despesa que a gente não pagou e que a gente tem que pagar, certo? Então, por isso que a gente não pode ter uma margem muito apertada. Então, aqui, ó, esse lucro bruto, vocês lembram o que é lá na DRE? É aqui, ó. Esse lucro bruto aqui. Que é simplesmente a receita menos os custos. Lembram disso? Então, a margem sobre o preço de venda, isto é, o lucro bruto, deve ser suficiente para cobrir as despesas e impostos e ainda sobrar lucro líquido. Então, tem muita gente que acha que essa margem que a gente coloca é o lucro líquido, mas não é. É o lucro bruto que a gente ainda vai ter que descontar as despesas. Por isso que a gente tem que planejar muito bem o nosso preço, porque, né, a gente muitas vezes acaba calculando sobre o custo sem pensar muito nas nossas despesas, e são nossas despesas que acabam corroendo todo o nosso lucro. Então é isso, pessoal, e nos vemos também na aula prática ao vivo para a gente conversar, tá bom? Até a próxima!